A vida eterna é esta. O texto que está lá, foi lido no início da nossa reunião, que está em João capítulo 17, é a oração sacerdotal de Jesus, aonde nesta parte da oração ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Em algumas traduções diz assim, a ti só, mas vamos ler como está ali: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aquilo que nós lemos é um resumo de toda a mensagem de hoje, que nós tentaremos transmitir aos irmãos. Antes, porém, eu quero trazer uma alusão a tudo o que nós buscamos, como já vinha fazendo aqui no início da minha apresentação, daquilo que nós, seres humanos, buscamos e queremos alcançar. Então, precisamos entender o que não é vida, o que não é a vida, e justamente aquilo que nós achamos que é vida. Então, por exemplo, buscarmos estudos, prosperidade no nosso trabalho, prosperidade nas nossas empresas, nos nossos negócios, alcançarmos, realizarmos, sermos alguém, sermos reconhecidos. Tudo isso entendemos como ser a vida. É a minha vida. Até nós dizemos para as pessoas: cara, eu tenho que cuidar da minha vida. E você vai cuidando da sua vida, vai estudando, vai alcançando, vai realizando, vai tendo diplomas, vai tendo isso, vai tendo aquilo. E nós alcançamos muitas coisas nesta existência que nós a chamamos de vida. Porém, esta vida que nós determinamos ou chamamos de vida, ela ainda não é vida. Porque quanto mais nós gastamos o nosso tempo buscando alcançar e realizar e fazer e sermos reconhecidos, às vezes nos esquecemos do verdadeiro sentido e do verdadeiro valor da vida. E isso acontece quando o homem chega ao final, talvez, da sua existência, quando ele se depara diante de um fenômeno natural que acontece a todo ser humano e a todos os homens, que é a morte. Quando ele olha e fala assim: o que eu tenho que eu possa levar para o outro lado? A gente já conhece histórias de reis poderosos, famosos e outros também grandes, inclusive Alexandre o Grande foi um destes. Ele pediu que quando morresse ficassem as suas mãos para fora do caixão, enquanto era transportado até o túmulo, para que todos vissem que ele não estava levando nada, porque ele foi conhecido como um grande conquistador. E às vezes nós conquistamos também muitas coisas, todos nós, independente, uns de uma forma, outros de outra, né? Alguns conquistam no mundo material, outros conquistam mais no mundo intelectual, outros conquistam fama, outros conquistam talentos, e assim muitas coisas são alcançadas. Mas o mais importante a ser alcançado, precisamos entender que não são essas coisas. Precisamos alcançar algo que talvez não está ao alcance das nossas mãos e dos nossos esforços físicos. Apesar de que precisamos dedicar, sim, o nosso tempo, a nossa vida e os recursos que temos a alcançarmos e a encontrar a vida eterna. Meus amados, mas o homem, principalmente nós, na nossa vida natural e cotidiana, eu falo do homem como, não apenas como igreja, mas eu falo do homem como um todo. Ele passa toda a sua vida e todo o seu tempo querendo encontrar algo que dê a ele uma realização, algo que dê a ele um diferencial. E quando ele descobre que essa sua existência durante toda a sua vida não levou a nada, ou ele não conquistou nada, porque não vamos aqui usar todos os textos que nós já usamos e aqui já foi ministrado,
de que realmente o maior bem que o homem constrói, que o homem não é material, o que ele tem a apresentar diante de Deus quando ele se vê nessa situação na hora da morte? Aí ele descobre que ele precisa de apenas uma coisa. Ele descobre que apenas a existência dele durante toda a vida não representa nada se ele não tiver a vida eterna. E como é que ele sabe que tem a vida eterna? Porque o homem foi feito para ter vida eterna, mas não em si mesmo, mas sim no nosso Senhor e no nosso Salvador. Então vamos adiante. Eu quero ler com vocês um trecho que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo de 26 ao versículo 39. 1 Reis, capítulo 18, versículos de 36 ao versículo 39. Ainda estamos na introdução do que nós queremos apresentar. Podemos ler? Ali, já está no telão aqui. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha só, esse trecho aqui nos remete a uma história passada do povo de Israel. Naquele tempo, quem era rei em Israel era Acabe e Jezabel, a sua esposa, a rainha. Esses dois reis, principalmente a rainha Jezabel, e ela não era israelita, ela era sidônia, né, um país vizinho, havia corrompido todo o povo de Israel, fazendo com que eles se esquecessem. Não foi da noite para o dia, isso aconteceu ao longo de um tempo. O povo havia se esquecido de quem era Deus, de quem era o Senhor que cuidava do povo de Israel. E esse período foi um período prolongado até que Deus levanta o profeta Elias, e ele vai conversar com Acabe, que era o líder do povo de Israel, era o rei de Israel. E ali o Senhor determina um juízo, porque o povo estava com o coração endurecido e haviam se desviado de Deus, haviam se desviado do Senhor. Olha só, o povo de Israel era o povo de Deus. O povo de Israel era um povo cheio de promessas de Deus, que tinha todas as prerrogativas de bênçãos dentre todos os povos da terra. Acontece que Israel havia deixado de seguir ao Senhor. Consequentemente, uma boa parte daquela população e daquele povo também não conhecia mais ao Senhor. E ali, quando Elias se apresenta a Acabe, ele decreta um período de seca, de sequidão ou de escassez, onde chuva nenhuma nem orvalho iria cair sobre a terra. E isso aconteceu por 3 anos e 6 meses. Acontece que, mesmo assim, depois desse período, Deus fala a Elias: olha, vai lá, se apresenta a Acabe, porque eu vou mandar chuva sobre a terra, eu preciso mandar chuva sobre a terra. Mas ali também dá a Elias a orientação para que Israel fizesse uma escolha, fizesse uma decisão e conhecesse a Deus.
O que isso tem a ver com a mensagem de a vida eterna é esta? Acontece, meus queridos, que por muitas vezes, quando nós não estamos firmados com o nosso alvo e o nosso objetivo e os nossos olhos no Senhor, pode acontecer muitos desvios da nossa visão, e às vezes, em vez de caminharmos rumo a Cristo, rumo a Deus, podemos caminhar rumo aos nossos próprios desejos, vontades e outras coisas mais, a ponto de permanecer por muito tempo em caminhos desviados e nos esquecermos do Senhor. Isso pode acontecer não apenas com o povo de Israel, mas acontece também nos nossos dias, com os nossos corações, e o Senhor também fala para a sua igreja. São momentos que o mundo oferece muitas diversões, falando assim, não estou dizendo que você não deva se divertir aí de uma forma lícita, mas eu estou falando das diversões que nos ofuscam a voz, ao chamado e à visão de Deus em nossos corações. Podemos ouvir a sua palavra todos os domingos. Podemos ouvir a sua palavra através das gravações que temos disponíveis pela internet e pelas plataformas sociais. Mas se o nosso coração não estiver voltado, convertido ao Senhor, facilmente seremos enganados, distraídos e desviados do caminho de Cristo. E é por isso que o Senhor, na sua imensa e grande misericórdia, sempre vai nos enviar orientações, soluções, assim como enviou Elias àquele povo. Não vou entrar aqui nos méritos do que aconteceu. Eu quero apenas mostrar uma sombra, uma comparação do que aconteceu com o povo de Israel e do que acontece conosco, com a igreja, e do que precisamos fazer. E ali, quando Israel foi congregado ao Monte Carmelo para que Elias conversasse com eles, e ali Elias apresenta, esse aí está no texto anterior, depois se os irmãos quiserem, peguem e vão ler sobre esse texto, sobre essa passagem. E Acabe também estava ali, e Elias disse a Acabe: também traga-me os 450 profetas de Baal, ou melhor, os 400 profetas de Baal e os 450 profetas de Azerá, que era um outro deus, que também comem da mesa de Jezabel. Traga tudo, manda para cá. E ali Elias desafia aqueles profetas a que eles mostrassem para a população que eles haviam enganado, para o povo de Israel que estava sendo enganado, de que aqueles deuses, Baal, Asterote, Moloque, sei lá mais o que, fossem e se manifestassem como Deus. O incrível que eu pensei aqui, irmãos, eu pensei, na verdade, nós pensamos, se você parar para pensar, como nós somos facilmente enganados pelos deuses estranhos. Eu não estou falando dos deuses estranhos lá naquele tempo, não. Os deuses estranhos que às vezes corrompem nosso coração aqui da presença de Deus. É facilmente. Ontem, eu acho que foi ontem, eu conversando com meu irmão, ele falando que, eu acho que foi com meu irmão, como é que ele ouviu de alguém, como é que Deus, ele trata com a sua igreja. Ao mesmo tempo ele fala assim: olha, é muito fácil o diabo nos fazer com que a palavra que é ministrada aqui, ela facilmente saia do nosso coração. Quando você chega em casa, você já faz alguma coisa ali que você já se distrai totalmente e a palavra é arrancada. Lembra da parábola do semeador? A parábola do semeador fala algo parecido. Quando a gente é distraído pelas coisas e os cuidados do mundo, facilmente essa palavra é arrancada do nosso coração. E aí a nossa preocupação está voltada para as coisas que perecem, as coisas que passam, as coisas que realmente damos importância, e são importantes naquele momento, mas a mais importante de todas deixa acontecer na nossa vida. E aí, quando a voz do estranho, ela engana facilmente os nossos corações e ficamos corrompidos, ficamos cegos, ficamos sem saber para onde ir e quem é o Deus verdadeiro. Acontece que quando esse desafio foi feito, e ali muitos achavam que realmente aqueles deuses falsos iriam
manifestar o seu poder e mostrar que eles eram deuses. E Elias, o profeta do Senhor, tem uma paciência tremenda. Ele espera o dia passar, até que eles tentaram de tudo para mostrar que eles, aqueles deuses, eram deuses, e nada aconteceu. Mas quando ele se volta para Deus, quando ele chama o povo, ele falou assim: chegai-vos para mim, chega para cá. Ele vai fazer a reparação do altar do Senhor, que estava quebrado, e ali, depois de tudo feito, ele coloca ali o holocausto, o sacrifício, e ele não taca fogo, ele simplesmente recorre ao Senhor em oração. O que nós estamos apresentando para o Senhor nos nossos dias hoje? Como cristãos, às vezes podemos dizer: Senhor, ouvimos uma boa palavra, mas esta palavra chegou no seu coração, na sua mente, ela está permanecendo no seu coração a ponto de você ter uma visão de quem é Deus para você, de você poder conhecê-lo no seu dia a dia, no nosso dia a dia? Se isso não está acontecendo, precisamos também aqui, vou usar a ilustração, isso aqui é só a introdução, irmãos, calma aí, viu? Só para você entender o que a seriedade da mensagem. E aí, quando você busca o Senhor, e Elias ali, ele falou assim: Senhor, eu quero me voltar para ti e apresentar esse povo, e eu estou aqui como teu servo, profeta, como representante do Senhor, e eu preciso de uma coisa, que o Senhor me responda, porque sabemos que só o Senhor é Deus, mas esse povo está tão distante de ti, que eles precisam ter uma evidência de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é o Deus que livrou eles da terra do Egito, livrou seus pais da terra do Egito, que o Senhor deu a eles promessa, que o Senhor fez um concerto com ele, que o Senhor Deus deu a eles a esta terra. E eles estão numa situação tão deplorável que mesmo depois de um período de seca, de sequidão, de fome, eles ainda não conhecem o Senhor. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, né? Isso aqui está escrito no Novo Testamento, Jesus falando. Mas às vezes o Senhor permite que também passemos por alguns desertos. Para quê? Para que nós busquemos mais a Deus e possamos conhecê-lo melhor. Mas acontece que por muitas vezes o nosso coração está tão distante da verdade e da palavra, que às vezes não sabemos como voltar a Deus, não sabemos mais como buscar a Deus, e às vezes buscamos ao Senhor aonde não devemos buscar. E isso eu não estou falando agora nessa questão para a igreja, de lugares físicos, eu estou falando de lugares dentro de nós mesmos, do nosso coração, porque podemos realmente estar dentro da casa do Senhor, orando, adorando todos os dias, mas o nosso coração e a nossa mente está tão vazia e distante de Deus, que aqui dentro o nosso coração está endurecido, que aqui dentro as nossas emoções não estão voltadas para o Deus eterno. Aqui nós estamos com o nosso coração dizendo: Deus, é por aqui que eu quero andar, é por aqui que eu quero seguir, é por aqui que eu vou caminhar. E aí Deus falando assim: meu filho, é por aqui que eu quero te conduzir e quero te levar. E por quê? Que às vezes o tempo de estiagem, de sequidão, não termina. Isso pode acontecer muito nas nossas vidas, porque às vezes estamos distantes de Deus e achamos que podemos conhecer a Deus do nosso jeito, e precisamos de Deus para que Ele nos leve e nos conduza ao seu caminho, para que o possamos conhecer verdadeiramente de fato. Somente quando os filhos de Israel, quebrantados por aquela situação, e até mesmo pela vergonha de não terem os seus deuses aos quais eles estavam seguindo, acreditando que eram deuses, depois daquele desafio eles viram: alguma coisa errada está acontecendo com a gente. Oxe, por que esses deuses aqui já passou o dia inteiro e nada acontece, eles não derramam fogo sobre o holocausto? Aí Elias disse: venham para cá então, voltem-se para aqui, venham aqui.
E ele mostra o caminho que o povo deveria ter, que as pessoas, que nós precisamos primeiramente reparar dentro de nós mesmos o altar do Senhor. E o altar do Senhor não é esse altar aqui. Não é às vezes as coisas que se dizem por aí nas religiões, que é deixar de fazer isso, ou deixar de fazer aquilo, ou fazer aquilo outro. Mas é sim, quando o nosso coração contrito e quebrantado, cheio de humildade, se curva perante Deus, quando eu consigo entrar dentro do meu aposento, e o aposento espiritual, que é a sua mente, o seu coração, e pode ser também um aposento físico, porque você não vai se apresentar para mostrar aos outros o que está acontecendo, mas você vai entrar em contrição com Deus e se apresentar: Senhor, eis-me aqui, me revele a tua vontade, a tua palavra, e se dê a conhecer a mim, porque eu preciso do Senhor. E aí nós vamos chegando aí onde queremos falar sobre vida eterna, porque até então eles achavam que tinham tudo. Voltando lá ao povo de Israel, eles achavam que tinham tudo, que eram os filhos da promessa, que eram os filhos de Deus, que tinha tudo e acontecia, mas algo dizia que eles não estavam bem. Aquela seca, e Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar que eles não estavam bem, e não estavam em comunhão com Deus, não conheciam o Senhor, e estavam caminhando não para a vida, mas para a morte. E aí, somente quando há manifestação da evidência, do poder, da vida, mesmo no Velho Testamento, fogo de Deus caiu do céu e consumiu o holocausto. Nós todos aqui, irmãos, não podemos ser como pedras que a palavra bate e volta. Nós precisamos, por mais que tenhamos a convicção e a certeza de que o Senhor nos ama, de que Jesus já morreu por mim, de que Ele me deu e me concedeu a vida eterna, é necessário tomarmos posse da vida eterna, é necessário tomarmos posse da palavra de Deus, é necessário viver esta palavra dentro dos nossos corações, para que possamos produzir frutos, e esta palavra ela possa brotar, ela possa crescer, ela possa florescer e frutificar nos nossos corações da nossa vida, e manifestarmos a palavra e manifestarmos esta vida ao mundo. E acontece que por muitas vezes nós oramos, nós buscamos, mas oramos, está tudo indo bem, está tudo tranquilo, está tudo dando certo, e aí acontece, se Deus quiser abençoar, que abençoe, se não quiser abençoar também, a vida está correndo. Não é assim que acontece com a maioria de nós, e por muitas vezes com todos nós. E ali Deus permite às vezes que alguns desertos aconteçam na nossa vida. Não estou dizendo que todos esses desertos têm essa condição, não é isso. Mas há situações em que realmente é isso. Há desertos, há sequidões, há estiagens, há secas, que Deus permite que nós nos aproximemos mais de Deus, para que possamos conhecer de fato o Senhor, para que a sua palavra possa não apenas você ouvi-la, mas você também possa gerar frutos, para que você possa crescer, para que você possa frutificar diante de Deus e diante dos homens também. E é necessário, às vezes, você se voltar: Senhor, eu preciso de Ti. E quando nós reconhecemos ao Senhor, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, quando nós o buscamos com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso ser, o Senhor não se fecha, o Senhor não se cala ao seu respeito, o Senhor não fecha os seus ouvidos para você, mas Ele envia a resposta, Ele envia o livramento, Ele envia a convicção e a certeza, e fortalece a sua fé, porque foi isso que aconteceu com Elias. Ou você acha que o caso de Elias é isolado? Sim, realmente, você não vai ver por aí ninguém fazendo holocaustos, sobre holocaustos cair fogo do céu, porque hoje não vivemos mais nesse tempo. Mas antes, na antiga aliança, a resposta de Deus, de forma clara, evidente e imediata, sim, era um holocausto ser respondido com fogo. E podemos depois usar outros textos da palavra, inclusive de Abel. Mas aqui,
Aonde está o nosso altar hoje? Está dentro de nós. Está dentro do nosso ser, da nossa mente. A palavra que o Senhor tem falado aos nossos corações não é para que você ache tão boa e tão maravilhosa e todos os dias você fica aqui, não, aqui está tudo maravilha. Nós aqui não estamos, não chegamos, vamos ver se os irmãos entendem o que eu vou falar. Esse aqui não é o nosso fim. A vida eterna não é simplesmente nos reunirmos todo domingo aqui, nem às quartas-feiras, nem aos sábados, nem às sextas, não é isso. Apesar de que precisamos, quanto mais dias melhor está para ouvir a palavra de Deus. Mas é que o que nós precisamos de Deus dentro dos nossos corações, de que essa palavra ela comece a produzir frutos de dentro para fora. Precisamos sentir o fogo de Deus respondendo à nossa oração, a oração que está sobre o altar que você tem colocado diante de Deus. Ou o seu sacrifício, ou o seu holocausto, ou os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios a Deus, que aí nós podemos entrar no Novo Testamento e nós iremos ouvir e ver que é um coração contrito e quebrantado ao Senhor, que Deus não despreza. Porque que às vezes Ele está lá esfriando-se e clamamos e nada acontece? É claro que algumas vezes Deus também permite que nós passemos por esses momentos de solidão e deserto, onde nós clamamos e não ouvimos resposta. Mas Deus não mantém isso por toda a vida. Nem mesmo aqui com o povo de Israel, que estava lá sem conhecer a Deus. Não conheciam a Deus, nem sabiam quem Deus era. E olha que Deus tinha feito promessas ao povo. Eles nem sabiam se eram povo de Deus mais, porque estavam servindo deuses estranhos, que nunca deram evidência também para eles de que eles eram deuses. Mas quando eles reconhecem a Deus, quando eles se chegam a Elias, e o altar do Senhor é reparado, e ali ele coloca o holocausto e ele confia. Confia. O que é confiar no Senhor? Pastor Josué, o que é confiar no Senhor? Né? É muito fácil eu dizer, eu confio no Senhor, e eu tenho certeza que se nós fizéssemos um teste aqui, todo mundo levantaria. Nós confiamos no Senhor, mas a nossa confiança no Senhor, ela precisa também ser testada e provada. E tenha certeza que você será testado e será provado quanto à sua fé e a sua confiança no Senhor. E é por isso que muitas vezes nós somos provados e às vezes falhamos. E não significa que Deus vai te abandonar por isso, mas você vai entrar novamente na prova de novo, na fila da prova, para que realmente você seja aprovado. E nós estamos sendo conduzidos, ainda, a vida eterna, ainda temos tempo. Nós estamos sendo conduzidos à vida eterna, e esta condução à vida eterna exige processos, e às vezes o processo nem sempre é fácil, é doloroso, é cansativo, é penoso. Mas uma coisa é certa, o Espírito de Deus se manifestará a você, e você conhecerá e viverá esta vida eterna. Elias, ele provou que confiava em Deus. Como é que ele fez isso? Ele pegou o sacrifício, montou lá em cima do altar, mandou fazer um rego ao redor do altar. E ali ele manda encher de água. Provavelmente, eu não sei de onde é que ele arrumou aquela água, porque não tinha chuva, estava tudo morrendo de sede. Mas provavelmente era perto de algum córrego, algum ribeiro. E ele mandou encher de água 1, 2, 3 vezes, até que a água correu pelo rego, pelo altar, molhou tudo, para ninguém dizer que ele havia botado fogo no sacrifício. Quando estava bem encharcado, bem molhado, e o rego ali estava cheio de água, inundado, ele ora. Ele ora com convicção, com certeza, com a confiança no Deus que ele servia, no Deus vivo e no Deus eterno. E ele sabia que seria respondido.
Não, ele estava consciente porque ele era profeta. Não foi isso que ele fala. Ele fala assim: não, Senhor, não é por causa de dizer eu te peço, é que isso fique claro que eu sou teu servo. Mas esse eu sou teu servo aqui não era de orgulho de Elias, não. Era para que todos, ele estava mostrando o Senhor, assim como eu sou teu servo, e o que o Senhor vai fazer aqui agora, todos aqueles que em ti confiarem, também serão respondidos, também serão alcançados. E o interessante é que quando ele está orando, fogo de Deus cai sobre aquele holocausto, consome tudo, inclusive a água que estava no rio. Não vamos entrar no mérito da questão ali, tem muita gente que entra nessas discussões sobre as coisas, não é isso que eu quero mostrar. Mas uma coisa eu quero falar, meu irmão, é a confiança que você precisa ter em Deus. Quando você depositar algo nas mãos dEle, quando você depositar algo no controle dEle, não tome de volta. Confie que Ele vai fazer do jeito que o negócio está. E fale: Senhor, eu tenho esse defeito, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa limitação, mas eu quero te conhecer, eu quero te amar, eu quero te seguir, eu quero reconhecer o Senhor como meu Deus, não apenas de ouvir falar, mas eu quero ter a certeza, a convicção e a prova existencial de que o Senhor opera na minha vida e faz coisas grandes e maravilhosas. E isso aconteceu. E agora sim, vamos conversar um pouquinho sobre a mensagem de hoje. Essa ilustração aqui que mostra Elias no tempo do Antigo Testamento, no tempo dos profetas. Hoje, a mensagem do Senhor Jesus para as nossas vidas é de que o podemos conhecer, o podemos reconhecer todas as vezes que o buscarmos com o nosso coração quebrantado, contrito e desejoso por alcançá-lo, e não com o coração orgulhoso e altivo. Às vezes achamos que temos todas as coisas e que talvez, mesmo dizendo que precisando, mas o nosso coração lá no interior diz: não preciso de nada disso, porque eu já tenho tudo. E nós vamos entender, precisamos entender que não temos tudo. Temos o que precisamos ter e abrir mão de todas as coisas para podermos ter aquilo que no texto que foi lido no início da reunião, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Essa oração e essa frase, quem fala é o próprio Senhor Jesus na sua última oração, e ela é chamada de a oração sacerdotal, porque ele ora não apenas pelos seus discípulos que estavam ali de corpo presente, como ele diz lá na frente: eu também oro por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, e estes somos nós. Nós não cremos em Cristo Jesus e ouvimos primeiramente o Senhor pela palavra dos apóstolos que estão aqui nas Escrituras, sim ou não? Sim. Então a oração do Senhor Jesus nos alcança, e a vida eterna, ela é concedida a todo aquele que precisa e que busca e que quer e que ama o Senhor e se entrega a Ele de todo o coração e vem a Ele, porque Ele concede isto não apenas a alguns, mas a todos. Essa concessão a todos, como falei. Aí acontece que porventura muitos de nós podemos pensar assim: se Ele deu a todos, o que eu preciso fazer mais? Não é não, pastor José? Não preciso fazer mais nada, já tem tudo. Mas nós vamos descobrir que a vida eterna é concedida e dada sim a todos, mas precisamos tomar posse dela, porque senão a morte continua a reinar nos nossos corações e em nosso ser e em nossa vida. E esse tempo que ele é finito, e esse tempo que ele é temporal, que é o tempo de todos nós aqui estamos, a maioria dos irmãos aqui são jovens, né? Todo mundo bonito,
tranquilo. Jovem é mais perigoso ainda, né? Porque fala assim, que negócio de morte, de dor. Às vezes o pai, o tio fala alguma coisa que está com uma dor não sei aonde, ele fala, esse é o senhor que já está ficando velho, não é? E eles esquecem que vai passar por aquilo também. Aí depois começa lá na frente, né, a pensar e fala assim, rapaz, já estou sentindo algumas limitações, não era como antes. E aí você começa a pensar, o que eu fiz da minha vida? Eu fiz muita coisa, estudei, tenho diploma, tenho isso, tenho aquilo, tenho casa, tenho fazenda, tenho um monte de coisas, tenho fama, tenho notoriedade. Mas você começa a pensar, e depois que eu morrer, o que vai acontecer? Para onde é que eu vou? E aí precisamos, como o Senhor Jesus, ele disse, ajuntar tesouros na vida eterna. E como é que eu faço isso? Como nós fazemos isso? Por que o homem não tem valorizado a vida eterna? Ou ele às vezes nem sabe o que é isso? Pode ser que a gente mesmo aqui, nós estamos aqui, talvez não saibamos o que é a vida eterna. O que é viver eternamente? É viver depois da outra vida lá com Jesus, sentado numa nuvem, tocando harpa e pronto, acabou. Ou o outro, se eu não tenho a vida, vai lá para o inferno, né? O pastor Alexandre gosta de brincar muito com isso. Tem um Satanás lá com um espetão enfiando em você a vida toda. E resume-se a essas coisas. A vida eterna, ela precisa ser sentida, ela precisa ser vivida enquanto aqui nesta terra nós estamos. E ela precisa começar a jorrar e a brotar dentro de você, quando Jesus, ele disse lá naquele último dia da festa, a festa dos tabernáculos, se não me engano é João 8, ele diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba, se alguém crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Olha, meus queridos, voltando lá para a história de Elias, apesar de que agora já estamos aqui no Novo Testamento, vocês sabem o que aconteceu quando o povo se curvou perante Deus, quando viu o fogo descer, e eles disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus? O que aconteceu depois? Naquela mesma noite, houve uma chuva abundante sobre toda a terra. A chuva, né, em representação, chuva abundante significa graça e vida do Espírito Santo de Deus. E olha quando nós reconhecemos o Senhor na nossa vida, olha só o que Jesus disse, a vida eterna é esta, 2 pontos, é o que ele vai dizer. E o que é essa vida eterna? Nós precisamos conhecer a Deus como o único verdadeiro, porque às vezes nós conhecemos Deus, ouvimos falar de Deus e o nome dele está na nossa boca todos os dias, mas quando somos provados, quando somos testados, quando realmente a nossa fé é posta em prova, não demonstramos que confiamos e nem conhecemos a Deus. E lembre-se, você foi chamado por Deus, e Ele te levou a Jesus Cristo, que nós precisamos seguir. Quando eu estou falando aqui, eu creio que os nossos bispos e cooperadores, quando ministram, nós ministramos a nós mesmos. Esta falha, esta palavra tem que entrar e chegar primeiro no meu coração, para que também chegue ao coração dos irmãos, para que chegue ao coração dos outros que posteriormente estarão ouvindo a palavra de Deus. Mas o que o Senhor quer que nós entendamos e conheçamos e prossigamos é conhecer a Deus. Isso já está até no Antigo Testamento, porque quando isso acontece de uma forma real, de uma forma autêntica, de uma forma que eu sei, eu não estou falando da boca para fora, porque já acontece que às vezes tem uns louvores abençoados, que você sente a presença de Deus, e aí a gente bota até a culpa em quem está ministrando, né? Mas acontece que às vezes o nosso coração está disperso, Deus está presente, né? Tanto recebendo o louvor e a sua adoração todos os dias, mas às vezes o nosso coração está tão disperso, tão longe, que a gente não consegue sentir a presença de Deus. E quando não sentimos a presença de Deus, é a mesma coisa assim, estamos cantando, estamos falando, estamos dizendo, mas aquilo não estamos sentindo. Mas quando de fato reconhecemos em nosso ser
em nosso coração que temos apenas e somente ao Senhor como único, verdadeiro, e a Ele e ao seu Filho que nós seguimos e que Ele enviou, que é o que realmente nos salva, nos liberta, nos purifica e nos lava, nós experimentaremos a palavra de Deus em nós. Experimentar a palavra de Deus em nós não é apenas ouvir e achar realmente maravilhosa. Graças a Deus, Jesus fez isso, os apóstolos fizeram e aconteceram, Deus se manifestou, a palavra trouxe conforto e alento ao meu coração, mas ela precisa produzir também frutos em nosso ser, em nossa vida, no nosso dia a dia, em nossas ações, em nossas atitudes, em nossa convivência com o mundo, com as pessoas e com todos. Precisamos fazer a diferença como discípulos e apóstolos de Jesus Cristo. O homem, enquanto é escravo do pecado e da morte, ele vive como se tudo estivesse bem. Precisamos pensar não desta forma, mas precisamos pensar que o Senhor Jesus, Ele nos liberta. A primeira coisa, quando Ele nos liberta, você enxerga a luz. Não é isso que já nos foi ministrado? Você enxerga a luz de Cristo. E quando você é chamado de Deus, quando você é filho de Deus, você recebe a luz, você vê a luz, você segue a luz. Aquele que não é de Deus, o que é que ele faz? Foge da luz. Então a primeira coisa que precisamos acontecer, como encontrar a vida eterna? Indo a Jesus, Ele é a luz. É simples. Depois você guarda para ler aí João capítulo 6, versículo 68 e João 11, versículo 25, quando ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso foi quando Lázaro estava morto, e ele fala para Marta e Maria, suas irmãs. Como encontrar a vida eterna? Ouvindo a Cristo. Isso que nós fazemos quando você é conduzido, principalmente aqui, né, ao local de reuniões, e também na sua casa ou a qualquer outro lugar para ouvir a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus trabalhando em você. Vem a mim, você sente a necessidade de vir, de ouvir a palavra de Cristo, e aí quando você ouve a palavra de Cristo pode trazer libertação? Sim, claro, ela liberta. Acontece que é necessário ouvir a palavra de Cristo e reconhecê-lo e conhecê-lo. Muitos ouviam as palavras de Cristo quando ele pregava, quando ele ministrava, e eram todos que acreditavam? Não, eram muito poucos, porque lhes faltava o conhecimento, a visão de reconhecer o Senhor. Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas, muito bem. E se você não seguir a Cristo, talvez você ainda não tenha reconhecido o Senhor. Depois que você ouve a Cristo, é necessário crer no Filho e no Pai, porque o Filho e o Pai estão ligados, porque o Pai envia o Filho manifesta o Pai, e o Filho cumpre e realiza as obras do Pai, aonde? No coração, na vida de todos aqueles que creem. E ele faz essa diferença. E ele diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está... Todos sabem esse texto. Essa vida está em... Alguém falou certo, mas foi bem baixinho. Em seu Filho. Olha só, é necessário eu acreditar. Antes, o povo de Israel, eles buscavam que Deus mandaria enviar, e o Messias, aquele que era o revelado, o ungido de Deus, mas quando ele veio, eles não reconheceram. Assim, meus amados, precisamos para reconhecer o Senhor Jesus nas nossas vidas e a sua obra nas nossas vidas, precisamos que o nosso coração esteja muito aberto a ouvir a sua voz e o seu Espírito Santo trabalhar dentro de nós, porque senão não reconheceremos. Os judeus, eles queriam reconhecê-lo pela letra,
eles queriam reconhecer pelas suas interpretações carnais e humanas, e acabaram não reconhecendo o Cristo de Deus. Nós, como igreja do Senhor, precisamos reconhecer todos os dias o operar e o agir de Cristo em nosso coração e em nossa vida, para que realmente os nossos corações e as nossas vidas sejam libertos e possamos entender e reconhecer e viver a vida eterna. E o que mais precisamos fazer? Uma vez que estamos caminhando, precisamos também trabalhar no reino. O ceifeiro recebe desde já a recompensa. João capítulo 4, versículo 36. João 4, 36. E diz assim: o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Deste modo se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. E ele diz ainda, em Gálatas 6:8, porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá o quê? Amém. Vida eterna. Então aqui há também uma plantação. Há também uma evidenciação. Quando eu alcanço, eu conheço a vida eterna, sigo a vida eterna, creio na vida eterna. E a vida eterna nós estamos falando de quem? Do Pai e do seu Filho, Jesus Cristo. E isso agora eu preciso evidenciar que eles estão em mim, que o Senhor está nas nossas vidas, através do nosso trabalhar, através da nossa plantação. Há quem diga que boas obras não salvam ninguém, mas todo aquele que é salvo por Jesus Cristo, todo aquele que possui a vida eterna, as suas boas obras o acompanham e fazem diferença. E quando nós plantamos o que é bom, relacionado ao reino, quando nós semeamos, ele diz aqui, o que semeia no Espírito, para o Espírito, ele do Espírito também colherá vida eterna. Precisamos plantar. Aí o que nós vamos plantar? O que nós vamos plantar? Irmão Marquinhos, né, irmã Vera? O que nós vamos plantar? Bispo Josué, irmão Marcinho, os nossos cooperadores, nossos bispos. O que nós vamos plantar? Nós precisamos plantar aquilo que foi semeado também no nosso coração e que já está frutificando. Nós precisamos semear também a palavra do Evangelho. Nós precisamos anunciar as boas novas. Nós precisamos viver e anunciar e também manifestar o amor de Deus em nossas vidas ao nosso próximo. É isso que nós evidenciaremos para a vida eterna. E para finalizar, meus queridos, estar na verdade e na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta é a certeza que dá a cada um de nós, a convicção de que a vida eterna está em nós. Quando alguém perguntar sobre a sua fé, sobre o que você crê, sobre a esperança que há em você, você terá convicção, mas não orgulho e exaltação, mas você terá a convicção de manifestar esta vida ao seu amigo, ao seu irmão, ao seu próximo, aquele que está lhe perguntando, e levando ele não a olhar para você e para talvez alguma coisa de que você possa se orgulhar, porque você faz isso ou não faz aquilo, mas não, você vai manifestar a Cristo com muito amor, com muita graça, e dizer para ele que também Jesus o está esperando, que Jesus tem para ele a vida eterna, que você segue e serve ao único Deus verdadeiro que não falhará em atendê-lo quando você ir a ele. 1 João capítulo 5, versículo 20 diz: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para reconhecer o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meu amado irmão, minha amada irmã,
Meus amigos, precisamos olhar e entender que o Senhor Jesus nos convida a viver de maneira prática essa vida eterna, e a manifestarmos ao mundo. Porque se Ele foi enviado pelo Pai a este mundo, assim também Ele nos envia ao mundo como verdadeiros discípulos, tendo a certeza de que não devemos nos embaraçar com as coisas desta vida, mesmo que dela precisamos e nela vivemos. Mas a mais importante de todas as coisas, de todo o valor, de toda a preciosidade, de toda a riqueza que se possa existir, é quando eu busco esta vida eterna. E esta vida eterna você pode encontrar quando você vai a Cristo Jesus e Ele te leva ao Pai. E quando você está no Filho e no Pai, você tem a certeza e a convicção de que nada te falta e de que o Espírito Santo de Deus te preenche e te completa em toda a sua vida e em toda a sua existência. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde e que Ele nos prepare para que possamos estar em pé na sua vinda, que está muito próxima. Não sei se os irmãos acreditam, mas saiba que o Senhor Jesus está muito próximo a voltar, e precisamos, como Ele disse, estai pois havidos por dignos de evitar as coisas que estão para acontecer e de poder estar em pé diante do Filho do Homem. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Graças a Deus.